Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do quadro Café com Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica. No vídeo de hoje vou te contar alguns casos bem interessantes, casos de casas mal assombradas, como por exemplo o caso de um advogado geral na Corte de Apelação de Bordeaux descobriu sentenças de diversos parlamentos no século XVIII que pessoas pediram a rescisão do contrato de aluguel porque as casas eram mal assombradas. Ou então, um caso que eu vou contar para vocês, que o dono de um imóvel pediu a redução do imposto porque ninguém parava lá no seu imóvel porque ele estava sendo mal assombrado. Eu também vou te contar dois casos que aconteceram lá na Itália. E assim, gente, eu percebi que quando eu fui gravar esse vídeo, esse tema de casa mal assombrada, de assombramento no espiritismo, é um tema muito grande. Um livro me levou a vários outros livros, me levou para a Revista Espírita, me levou para um livro de Leon Denis, levou para outro livro de Alexandre, eu não sei falar o nome dele, Akasakov. Mas assim, vários artigos na Revista Espíritas de assombramento. E é interessante porque o espiritismo e o espiritualismo moderno começou com um caso de assombramento também. Por isso esse tema eu acho importante saber, ter conhecimento desses fatos, porque se a doutrina espírita existe é porque ela começou com esse caso de assombramento bem conhecido, que aconteceu lá em Hydesville, que foi o caso das irmãs Fox. Eu já contei esse caso aqui no meu canal, já tem vídeo, vou deixar o link aqui embaixo para você assistir depois desse vídeo. Então continua assistindo, curte o vídeo, que assim você me ajuda muito, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me segue lá no Instagram, que é @leitura.espírita. Bom, antes de entrar nos casos, eu vou fazer uma breve introdução para vocês, que é bem interessante. Olha só o tanto de livro que vou usar para fazer esse vídeo. Mas vou começar aqui, com o livro dos médiuns. Porque aqui no livro dos médiuns tem um capítulo que fala sobre lugares mal assombrados. Que é o capítulo 9. Porque foi justamente graças às manifestações espontâneas, a persistência de alguns espíritos em dar sinais ostensivos da sua existência, que deram a origem dessa crença de lugares assombrados. Então, Kardec começa aqui questionando se os espíritos se apegam somente às pessoas ou também às coisas. E aí os espíritos respondem que depende da sua elevação, que alguns espíritos podem se apegar às coisas terrestres, os avaros, por exemplo, que esconderam seus tesouros por ali naquela casa e ficam por ali vigiando aquele tesouro. E que alguns espíritos podem ter preferência por algum lugar, sim, mas que esses espíritos são espíritos inferiores. E deixando claro, como Kardec esclarece aqui, que espírito inferior não significa um espírito mau. E aí Allan Kardec também pergunta se a crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas tem algum fundamento. E os espíritos respondem que não, essa crença não tem fundamento, porque os espíritos estão em toda parte, eles vão em toda parte, mas o que acontece é que a nossa imaginação fica mais impressionada nesses lugares que são abandonados, lugares mais sombrios. E aí eu queria ler para vocês uma coisa que ele respondeu nessa pergunta que Kardec fez. Quantas vezes o medo não fez tomar a sombra de uma árvore por um fantasma? O grito de um animal ou o sopro do vento por almas penadas? Os espíritos gostam da presença dos homens, é por isso que procuram mais os lugares habitados do que os isolados. No entanto, com base no que aprendemos sobre a diversidade de caráter dos espíritos, deve haver entre eles os misantropos e os que preferem a solidão. Por isso, não respondi de forma absoluta a questão. Diz que eles podem ir a lugares desertos, assim como a toda parte, e é bem evidente que aqueles que se mantêm afastados é porque isso os agrada. Mas não é razão para que as ruínas sejam forçosamente lugares de sua predileção, pois certamente há muito mais espíritos nas cidades e palácios do que no fundo dos bosques. E aí a pergunta 9, também é uma pergunta interessante que Kardec faz aqui, que é assim: então a crença nos lugares assombrados não seria absolutamente falsa? E aí ele responde: dissemos que alguns espíritos podem ser atraídos por coisas materiais. Eles podem ser atraídos também por certos lugares que parecem escolher como morada, até que cessem as circunstâncias que os levaram para lá. E quais são essas circunstâncias que podem levar um espírito para lá? Ele fala sua simpatia por algumas pessoas que o frequentam, ou o desejo de se comunicar com aquelas pessoas. Entretanto,
suas intenções nem sempre são louváveis. Quando são espíritos maus, podem querer se vingar de certas pessoas. A permanência em determinado lugar pode ser também para alguns uma punição que lhes é infligida, sobretudo se cometeram ali algum crime. E aí, quem tem medo de lugar mal assombrado? Aqui tem uma pergunta para você, olha só. É racional temer os lugares assombrados por espíritos? Não, os espíritos que frequentam certos lugares e aí fazem certo alvoroço procuram mais se divertir às custas da credulidade, da covardia, do que fazer algum mal. Além disso, pensem que há espíritos por toda parte e que em qualquer lugar onde vocês estejam, eles estarão incessantemente ao seu lado, mesmo nas casas mais tranquilas. Só parecem assombrar certas habitações, porque nelas encontram oportunidades de manifestar a sua presença. E aí, gente, ele conclui então, dessas explicações, que há espíritos que se apegam a certos locais e aí ficam, permanecem, mas que não têm necessidade de manifestar a sua presença. Então, a gente pode entrar em qualquer lugar tem espírito, mas nem todos têm essa necessidade de manifestar a sua presença através desses efeitos que a gente acha bem impressionante. Um lugar qualquer pode ser a morada do espírito, então pode ser um lugar abandonado ou não. Os espíritos que se apegam a lugares ou coisas materiais nunca são espíritos superiores, mas mesmo não sendo superiores, podem não ser maus também, nem ter más intenções. E às vezes ele termina assim, às vezes são comensais antes úteis que nocivos, porque interessam-se pelas pessoas, podem até protegê-las. Tá vendo, gente? Então, depois dessa breve introdução aqui com o Livro dos Médiuns, esclarecendo um pouquinho a gente sobre casas mal assombradas, sobre essa crença, sobre por que não temer espíritos e casas mal assombradas, eu vou entrar para vocês agora no caso super interessante que eu falei para vocês do advogado que descobriu sentenças de vários parlamentos no século XVIII que tinham relatos de casas mal assombradas. Vou ler para vocês e como tudo isso aqui aconteceu esse vídeo. Eu estou gravando um vlog de leitura para o livro O Além e a Sobrevivência do Ser. Esse caso que eu vou comentar tá neste livro, mas esse livro me levou a outro livro de Leon Denis, que é o livro No Invisível, que Leon comenta que aqui também tem alguns casos. E aí esse livro me levou para a Revista Espírita. Eu tô com a de 1858 aqui, mas na verdade é de 1860 que tá o caso. Tá aqui atrás, aqui, ó, que eu até troquei, de lugar, porque tinha muita consulta para fazer na Revista Espírita. Então, eu vou começar, então, contando para vocês esse caso super interessante de um advogado chamado Dr. Maxwell. E aí, o que eu acho muito legal de Leon Denis é que ele traz as referências de onde ele tira as informações, e fica aqui embaixo, eu vou deixar para vocês a referência de onde você pode ler o que esse advogado registrou, essas sentenças de diversos parlamentos que ele descobriu reincidindo nos contratos de aluguel por causa de assombramento. Eu vou deixar aqui embaixo para você acessar. Mas está escrito assim, que o Jornal de Debates, do número agosto de 1912, relatou o seguinte: o Sr. J. Deuterlander possuía em Chicago 3.375 South Darkley Avenue uma casa de aluguel. A comissão encarregada de lançar o imposto predial entendeu dever taxar esse importante imóvel tomando por base um aluguel de $12.000. O Sr. Deuterlander protestou. Longe de lhe dar lucros, a casa só lhe dava aborrecimentos. Encontrava as maiores dificuldades para alugá-la em consequência de ser visitada por almas do outro mundo. Uma senhora ainda jovem lá morrera em condições misteriosas, provavelmente assassinada, e desde então os outros locatários são constantemente despertados por gemidos e gritos. Cansados de suportar esse incômodo, entraram a abandonar o prédio uns após os outros. Tal a razão porque o senhor Deuterlander pedia uma diminuição da taxa. A comissão, depois de examinar o caso, deferiu-lhe o pedido, decidindo reduzir $12.000 para $8.000 a base para a taxação do imóvel. E assim ficou também oficialmente reconhecida a existência dos fantasmas. Olha que interessante, gente. Quando eu li esse caso aqui neste livro, Além e a Sobrevivência do Ser, eu falei, meu Deus, eu preciso levar isso para o YouTube, porque as pessoas têm que saber, gente. Eu não imaginava que isso já tinha acontecido. Vocês já tinham imaginado isso?
que uma pessoa pediu para reduzir o imposto porque a casa dele estava sendo mal assombrada, ninguém alugava, e eles realmente reduziram o imposto dele, comprovando aí a existência dos fantasmas. E aí, como eu falei para vocês, Leon Denis também fala que tem 2 casos de assombramento no livro No Invisível dele, que está lá no capítulo 16. O capítulo 16 do livro No Invisível se chama Fenômenos Espontâneos, Casas Mal Assombradas, Chiptologia. E aí são 2 casos que aconteceram lá na Itália. O primeiro caso saiu nesse jornal, que eu vou colocar o nome aqui também, em novembro de 1907, e foi redigido por um advogado de Nápoles chamado Francisco Zingaporoli, a favor da duquesa Castelpolto e contra a baronesa Laura Engin. Gente, tem que ser falar, né, esses nomes. E eles queriam a rescisão de arrendamento porque a casa estava sendo mal assombrada. Então tá escrito assim: no segundo andar do prédio pertencente à baronesa de Engin, no Largo de San Carlo Ali Mortelli, número 7, arrendado pela duquesa de Castelpolto, decorreram misteriosas manifestações, tão variadas e incômodas que perturbaram profundamente a tranquilidade dos moradores. Ao começo eram pancadas e rumores estranhos no corredor. Em seguida começaram a observar-se mudanças de móveis de um lugar para outro, com tamanho ruído que provocaram reclamações dos locatários dos pavimentos inferiores. Uma noite foram 3 camas completamente desfeitas. Colchões, lençóis e travesseiros foram arrebatados e espalhados pelo chão. Noutra noite, ao regressarem os locatários da casa, encontraram a porta da rua atravancada pelo lado de dentro, com móveis pesadíssimos, e não houve recurso que pusesse termo à desordem. Nem o comissário de polícia, nem a cúria arquiepiscopal para que apelaram, nem os exorcismos deram resultado algum. A duquesa, por isso, foi obrigada, em 4 de outubro de 1906, a requerer ao juiz a rescisão do contrato que tinha de locação. Mais um contrato sendo desfeito por causa dos fantasmas. E aí um outro caso que tem aqui, também lá na Itália, na Florença, está escrito assim: em Florença, na rua Gibellina, número 14, produziam-se, em fins de setembro de 1807, fenômenos consistentes em rumores ou estrondos subterrâneos e pancadas que se faziam de repente ouvir na mesa em torno da qual se achava reunida a família B. Um dos filhos, confiante em sua incredulidade na robustez dos próprios braços, propôs a ficar sozinho de vigília uma noite e descobrir a causa de tais fenômenos. Esse aí, gente, é doido, né? Passada meia-noite, desceu à cozinha verificar o barulho que ouvira dos objetos nos armários. Um formidável rumor o assustou, sentiu que lhe apertavam os braços e que ao mesmo tempo lhe davam um soco. Em seguida, a esses outros numerosos fatos, o locatário abandonou a casa, citou o proprietário reclamando indenização dos prejuízos causados e ganhou a demanda. Os pormenores foram relatados na crônica judiciária da Opinione em 18 de julho de 1868. Várias testemunhas depuseram no tribunal atestando os fatos. Bom, naquela época, como o Leon Denis traz aqui pra gente, né, esse tipo de fenômeno era bastante comum. Hoje não é tão mais comum as manifestações físicas dessa forma. E Leon Denis fala pra gente que uma manifestação poderia parar num lugar, mas logo já surgia em outro. E a intenção dos espíritos que faziam esse tipo de manifestação era justamente provocar a investigação desses fenômenos. Eles queriam que as pessoas parassem e fossem investigar, porque eles queriam que as pessoas descobrissem os espíritos, o mundo espiritual, descobrissem que existe a vida depois da morte e trouxesse, consequentemente, a doutrina espírita, né? E essas manifestações, Leon Denis traz aqui também, que eram necessárias naquela época para os homens que viviam naquela época. Leon Denis fala assim, olha, em verdade, as manifestações, são perfeitamente adaptadas às exigências positivas e materialistas da nossa época. Eram necessários fenômenos ruidosos e repetidos para sacudir a indiferença e inércia de nossos contemporâneos. Então, assim, como a gente pode ver, essas manifestações eram necessárias naquela época para chamar a atenção das pessoas, para que elas investigassem, inclusive dos sábios, dos estudiosos, dos cientistas,
Porque imagina só, se a doutrina espírita tivesse surgido com o livro dos espíritos logo de cara e os espíritos tivessem manifestado só para Kardec e algumas pessoas. Não ia fazer sucesso nenhum, gente. Ia ser mais um livro ali na prateleira e não ia atingir tantas pessoas, como atingiu no lançamento do Livro dos Espíritos, depois de todos esses fenômenos que aconteceram na Europa e na América. Então, como eu falei para vocês, esse assunto de assombramento é um assunto muito vasto, tem muitos outros artigos que falam de casos de assombramento, inclusive na Revista Espírita, que eu nem li para vocês, casos da Revista Espírita, só li 2 casos que tem aqui e um caso ali do outro livro de Leon Denis. Me conta aqui se você acha esses casos interessantes, que eu posso trazer outro vídeo com mais casos de assombramento. Eu, particularmente, acho muito interessante esses casos porque eles marcam o início, o começo da doutrina espírita, né, que surgiu a partir desses fenômenos que foram tomando a época. E eu acho muito importante saber a origem das coisas, saber como surgiu a doutrina que a gente acredita, que a gente adotou e que nos faz tão bem, né? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Me conta aqui embaixo o que você achou. E eu te espero aqui comigo no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais!